para que vocês todos, a gente feche nossos olhos, conecte os nossos corações, eleve nossos pensamentos. Vamos tentando sentir a presença do nosso protetor individual, do nosso anjo de guarda, pedindo a esse ser que sempre está junto com a gente, né, que nos orienta, nos intui positivamente. Vamos agradecer também aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho. Vamos também pedindo às equipes de higienização que façam uma varredura por toda a nossa casa, desde o portão de entrada, todas as salas, principalmente nessa daqui, que também faça essa limpeza em nossos pensamentos, em nosso coração. Vamos também solicitando às equipes de proteção que façam um halo luminoso em torno do celular, que nos proteja, que não permita que adentre aqui nenhum irmãozinho contrário a essa paz, a tranquilidade e ao bem que aqui viemos buscar. Levamos nossos pensamentos e agradecemos também as fraternidades amigas, principalmente a Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique essa água sobre a mesa, que derrame sobre ela todos os fluidos necessários para a cura dos nossos males da mente, do coração e do espírito. Seguimos nosso caminho, encontramos Ismael, o anjo protetor de nossa pátria, ele que é o responsável pela evangelização do nosso país. Que Ismael nos ajude na nossa missão de nos evangelizarmos, de levar a palavra de Jesus em diante. De braços dados a Ismael, seguimos nosso caminho e encontramos com Maria, essa mãe, mãe de Jesus. A Maria agradecemos imensamente a sua intensa devoção ao Pai, por ter aceitado essa difícil tarefa que lhe foi dada e cumprir com tanto amor. Pedimos a Maria que nos acolha com seu manto cheio de luz, que nos proteja, que ajude a nossa caminhada, a nossa vida, em tudo que fazemos. E junto de Maria chegamos até o Mestre Jesus, a quem agradecemos imensamente o Evangelho, todo o ensinamento, tudo que Ele nos deixou. Junto a Jesus, ajoelhados em espíritos, levamos nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, a quem agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi dada dessa vida, de tudo que aqui passamos, as nossas alegrias, agradecemos até as dificuldades, pois sabemos que precisamos dela para a nossa evolução. Ajoelhados em espíritos, levamos nosso pensamento a Deus e dizemos a Ele com todo o amor do nosso coração: Pai nosso, que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações e livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Todo mundo bem? Que bom. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho. Pedi o interesse. Semana passada a gente já falou um pouquinho dele, falando da qualidade da prece e da eficiência da prece. E hoje a gente vai falar sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento, sobre preces que se entendam. Então, quando a gente fala em prece, o que é a prece? O que vem na cabeça da gente? A prece, ela é um apelo, né? Ela é uma súplica, um pedido de proteção. É algo que fazemos quando a gente quer fazer uma comunicação com Deus.
Então, através do nosso pensamento, a gente faz essa comunicação. A prece a gente usa geralmente para pedir alguma coisa, para agradecer, para glorificar. E também a gente pode orar por nós mesmos, por alguém, pelos mortos e pelos vivos. Então, sempre que a gente faz essa prece, seja ela voltada a Deus, ou voltada aos bons espíritos, ou até mesmo para algum intercessor. Quem nunca pediu, ai, Nossa Senhora, me ajuda, ou algum santo, né? Esses são os intercessores, mas a gente tem que ter a certeza que nada se realiza sem a vontade de Deus. Então, tudo, seja para quem for, da forma como for, eles levam nossos pedidos ao Pai, mas é através de nosso merecimento que Deus realiza ou não aquilo que pedimos. É importante a gente entender que quando também a gente não tem um pedido realizado, não é um castigo, muitas vezes não está na hora daquilo acontecer. A gente tem que imaginar, como diz no Livro dos Espíritos, Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é bom e justo, Ele não vai nos negar algo que seja de nosso merecimento, né? Então, tentando colocar aqui como que a gente vai compreender essa ação da prece, eu vou tentar dar um exemplo para vocês, porque essa ação da prece ela se dá através da transmissão do pensamento. Então, vamos imaginar uma piscina, um lago, onde a gente vai e joga uma pedrinha. O que acontece? Essa pedrinha cai ali num ponto, mas forma-se uma onda que ressoa, né? Que atinge assim, uma grande parte daquele lago, dependendo do tamanho da nossa pedrinha e da força com que a gente jogou. Então, mais ou menos, é assim que acontece. Porque todos os seres, encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no que a gente chama de fluido universal. O que é esse fluido universal? É uma energia que preenche todo o espaço e que compõe todos os corpos de seres vivos, minerais, vegetais, cada um do seu jeito. Então, quando esse fluido ele recebe um impulso da nossa vontade, ele age como veículo do nosso pensamento, ou seja, ele transporta o nosso pensamento e esse se estende até o infinito, igual a pedrinha que cai ali na água e faz a onda e muito além do ponto que ela é caída, que ela é jogada. Então, quando o pensamento, por exemplo, é dirigido a um ser na Terra ou no espaço, é feito um pensamento de alguém encarnado para alguém desencarnado, uma corrente de fluido se estabelece, ou seja, existe uma força que chega até essa pessoa que a gente está pensando nela. Então a prece, ela se dá pelo pensamento, pela força do nosso pensamento. E essa corrente de fluido, essa corrente que se estabelece, ela pode ser fraca ou forte de acordo com a força do nosso pensamento. Então aí a gente vê a importância do que a gente está pensando, de como funciona o nosso pensamento. Se a gente é uma pessoa inclinada a desânimo, a coisas, né, desanimadoras, ruins, o nosso pensamento vai ser fraco, a gente não vai conseguir atingir uma corrente forte de transmissão. Agora, se a gente mantém nosso pensamento focado no bem, em bons pensamentos,
em energia positiva, em boas vibrações, esse nosso pensamento torna-se muito mais forte. Essa corrente, esse fluido que a gente gera é muito mais forte. Então, por exemplo, quem já ouviu um ditado que diz assim, que existem 2 lobos dentro da gente, um bom e um ruim. Qual que é o que vai sobreviver? O qual a gente alimentar. É igual ao nosso pensamento. Então, se a gente alimenta os pensamentos bons, eles vão se fortificar. E é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque esses pensamentos bons, eles nos colocam ao lado de bons espíritos, de espíritos evoluídos, de uma força positiva que ajuda a gente a ter mais força para superar os problemas do nosso dia a dia. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio desses bons espíritos. Então, se a gente está com um pensamento no bem, com um pensamento em coisas boas, esses bons espíritos sempre vão estar junto da gente, nos ajudando, nos orientando, nos dando boas ideias, né? Quem, por exemplo, nunca teve num momento que se colocou assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, me ajuda, me dá uma boa ideia, de repente você pensou em alguma coisa, a coisa mais boba, gente, até muitas vezes assim, qual o caminho que eu pego, o A ou o B? Porque eu preciso chegar logo, eu vou pegar, daí vem uma ideia, vai pelo caminho B, eu vou pelo B. De repente, ótimo, porque o A tinha uma guia, uma via interditada, você não ia conseguir chegar no seu propósito. Então, se a gente está com um pensamento no bem, esses bons espíritos, eles vão estar sempre ali do lado da gente, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo de certa forma. E através da prece, o homem pode desviar de si alguns males que são atraídos pelos maus pensamentos. Porque quando eu tenho maus pensamentos, eu atraio para mim as ideias de maus espíritos também, de pessoas que não estão, de espíritos que não estão a fim de ajudar, estão a fim de atrapalhar ali. Então, se durante a prece, os meus pensamentos, eu me ligo a esses bons espíritos, eu me livro até desses males. Porque alguns males na vida a gente pode conseguir evitar e outros não, outros a gente tem que passar por aquilo mesmo. Mas os que a gente pode evitar, os males que a gente pode evitar, muitas vezes são até maiores do que aqueles que a gente tem que passar por eles. Por exemplo, uma pessoa que tem começa a ter o hábito de beber demais, consumir muita bebida alcoólica, uma hora ou outra ela vai desenvolver algum problema de saúde, ela vai ter o estômago, o fígado comprometido. Então, se ela não cede a esses instintos, a esses vícios, ela afasta de si essa doença que ela pode desenvolver se ela for por esse lado, né? E várias outras coisas. Se a gente trilha um caminho na estrada do bem, obviamente a gente se livra de muita coisa. A gente não frequenta lugares onde pode oferecer riscos para a gente e assim vai. Então, por exemplo, falando dessas questões, né? Se a gente é muito inclinado à ambição, a muita conquista material, a gente meio que se torna escravo também daquilo. E aquilo pode gerar uma série de distúrbios no nosso organismo, estresse, pressão alta, devido a essa ambição, a essa ganância das coisas. Se a gente fosse mais humilde, por exemplo, quantos males a gente evitaria, né? A gente não sofreria decepções. Quem nunca passou por uma situação de olhar e falar assim, não acredito que fulano fez isso comigo, nossa, o que é isso? Orgulho da gente, né?
De repente, aquela pessoa nem teve essa intenção, mas se a gente está focado nisso daí, é assim que nós vamos sentir. Então, se a gente se manter mais propícios aos bons pensamentos e às virtudes, a gente afasta um monte de males que podem nos acometer. E a ação da prece, ela tem essa função de nos colocar sempre nessa posição de calma, de paz, mais focado nas coisas boas, nos dando mais inspirações positivas e bons pensamentos. Porém, o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado. Mesmo que os bons espíritos venham e coloquem, nos soprem boas ideias, eles respeitam a nossa decisão. Cabe a nós fazermos ou não. Cabe a nós escolhermos o caminho que queremos. E isso Deus faz com a gente porque nós temos que ter mérito das nossas ações. A gente só evolui com base no próprio mérito. Não adianta alguém fazer por mim. Como diz aquele velho ditado, né? Deus, ele não dá o peixe, ele dá a vara e ensina a gente a pescar. Então, essa a função dos bons espíritos. Sempre que a gente reza, a gente pede e obtém, mas a gente obtém diretamente aquilo que a gente pediu? Muitas vezes não, mas a gente obtém ideias, inspirações para que a gente possa vir a atingir aquilo. Então, pedir e obtereis está muito ligado a isso. A gente nunca deve renunciar à prece. Então, dizer assim, eu não rezo mais, eu cansei porque Deus não me escuta mesmo. Não, Deus escuta sim. E negar a prece é negar a bondade de Deus. Então, a gente sempre deve estar insistindo, estar ali lutando no bem, para se permanecer no bem. Fácil não é, né? Muitas vezes é difícil, a gente, por várias vezes, a gente se vê nervoso, irritado com muitas situações, mas é muito importante a gente não desistir disso. E a prece de um homem de bem tem um mérito enorme junto a Deus. Então, quando a gente ora por alguém, mesmo que a gente saiba de todas as nossas limitações, as nossas falhas, quando a gente faz uma oração, seja por nós, mas principalmente quando fazemos por alguém, a gente se coloca muito humilde perante a Deus. E isso tem um valor enorme para Ele. A gente nunca pode deixar, nunca deve deixar de fazer isso. Porque essa prece, ela aciona uma ação magnética. Então, é o que eu coloquei da questão do pensamento. A gente emana muita energia quando a gente faz uma oração focada no bem. E o poder da prece não depende de palavras, ele depende do que tem no nosso coração, do que tem na nossa intenção ao fazer aquilo. Então, não adianta eu falar palavras bonitas, rebuscadas, cheias de coisa, se é da boca para fora, se o meu coração não está realmente inserido naquilo que eu estou fazendo. A prece, ela pode ser sozinha, ela pode ser junto com outras pessoas. Lógico que várias pessoas orando de verdade, com o coração para alguma coisa, para alguém, é muito forte. Mas se 1, 2 ou 3 também fizer de coração, a valia é a mesma. Tá? E uma coisa muito importante é a gente fazer prece que se entenda. Há muito tempo atrás, por exemplo, as missas eram rezadas em latim e o padre ficava de costa para as pessoas. Hoje em dia, a gente vê que
né? As missas são todas rezadas em português e o padre fica de frente. Quando não, ele desce e fica até no mesmo piso e junto com as pessoas. Então é importantíssimo a gente rezar, a gente falar de forma que se entenda. Não adianta eu estar num lugar, ouvindo alguma oração linda, mas que eu não entenda, que eu não compreenda, que aquilo não toque meu coração. Porque o valor da prece falada, ele está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve. Porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende. Se eu não consigo imaginar, eu não consigo compreender. Então, por isso, tão importante a gente rezar, mas rezar realmente com o nosso coração. As preces podem ser repetidas, podem ser faladas várias vezes, mas o mais importante é que se fale realmente aquilo que a gente tem, que é aquilo que toca o nosso coração. E Deus, Ele vê no íntimo, né, dos nossos corações. Ele lê os nossos pensamentos, Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Então, achar que só palavras bonitas vão fazer mais sentido, ou Ele vai dar mais importância a isso, é bobagem. As preces mais lindas, geralmente a gente faz quando a gente está lá quietinho, recolhido, mergulhado dentro de si mesmo, onde a gente abre o nosso coração a Deus, e muitas vezes até no final dessa prece existe uma lágrima que escorre pelo rosto, que é o ponto da nossa sinceridade, o ponto que realmente a gente está entregue ali naquela oração. Então, eu peço para que agora a gente realmente feche nossos olhos, se entregue de coração, de pensamento, que a gente imagine uma luz rosa, linda, maravilhosa, abraçando todo o nosso planeta Terra, trazendo para cá vibrações muito positivas, muito amor, principalmente nos lugares mais necessitados, nos lugares onde estamos em guerra, onde tem guerra no nosso planeta, onde tem grandes dificuldades, onde as pessoas passaram por vários problemas, sejam eles causados por desgraças naturais ou até pelo próprio homem. Mas vamos imaginando o nosso planeta coberto com essa luz rosa de amor. Vamos trazendo essa luz para o nosso país, para o nosso Brasil. Vamos imaginando essa luz coroando toda a mente dos nossos políticos, dos grandes empresários, que é quem tem a possibilidade de conduzir, de fazer grandes coisas pelo nosso país. Vamos imaginando vibrações de amor chegando em nossa cidade, acolhendo a todos que aqui precisam, os que passam por dificuldades, seja ela o que for, financeira, emocional, por problemas de saúde. Vamos abraçando com essa luz todas essas pessoas, levando essa luz para dentro dos hospitais, para dentro dos asilos, das casas de repouso. Vamos imaginando essa luz chegando na nossa casa, atingindo todas as pessoas da nossa família. E quando essa luz entra na nossa casa, ela ilumina todos os cômodos e ela sai muito forte, irradiando pela porta, pela janela. E essa luz atinge agora o nosso coração. E essa luz é Jesus. Eu peço para que Jesus entre e fique no coração de cada um de vocês. Que a gente tenha
uma semana abençoada, cheia de muita fé, boas novidades, e que a gente consiga principalmente atingir o objetivo que é que viemos buscar. Que assim seja. Todo mundo bem?